Então, para a gente estar dando continuidade aí, né? A gente estava falando sobre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? São os hemisférios cerebrais, que ele é dividido em dois lados. E a divisão deles é feita através da fissura longitudinal, que faz aí a separação dos dois lados, tá? Tem um slide aqui que a gente pode conseguir, né, visualizar direitinho a fissura dos hemisférios, tá? Dividindo do lado direito e do lado esquerdo aí também, tá? A gente vai falar agora sobre o tronco encefálico, né? Que é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo situa-se aonde? No crânio. O bulbo, ele é na partezinha final ali. Já a ponte é situada entre os ambos, né? Entre as duas partes aí. O bulbo, ele também tem uma função muito importante, tá? Mas vamos falar primeiro aqui sobre o mesencéfalo, né? Que coordena as informações referentes ao estado de contração da musculatura e postura corporal. Então, a postura corporal e a musculatura, ela é coordenada, né? Ela recebe as informações através de quem? Do mesencéfalo. Tá? Questão de visão, audição, os movimentos dos olhos, aí também quem é responsável é o mesencéfalo. A ponte, ela contém uma quantidade muito grande de neurônios aí também que transmite as informações do córtex cerebral, tá? E serve para quê? Para o elo das informações entre cortes, né? Que a gente não tem lá em relação dos cortes dos hemisférios. Então, essa daí é a ponte, ela recebe essas informações aí para estar enviando aí os movimentos aí reais aí, os pretendidos que a gente tem da nossa vontade, tá? Então, a responsável aí é o point, que faz essa ligação e recebe essas informações. Já o bulbo, que é na parte inferior do nosso tronco encefálico, ele fica muito próximo à medula espinhal, tá? A função dele atua como um controle de quê? De várias funções vitais. Então, se a gente tem comprometimento aí no bulbo, né? A gente compromete aí muita partes aí importante do nosso corpo. Entre elas, né, que é a função do bulbo, é o que? Ritmar as batidas do coração, controlar a pressão do sangue e estabelecer a frequência e a intensidade da respiração. Também conduz aí os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Se a gente tem um comprometimento aí nessa questão da parte final aí, que é o bulbo, né, do tronco encefálico, a gente acaba comprometendo aí a respiração, a pressão arterial, as batidas do coração, tá? Então, aí é muito importante a gente não ter nenhum tipo de comprometimento aí nessa questão do bulbo. O sistema nervoso central é composto pelo quê? Pelo encéfalo, medula e espinhal, né? Como a gente estava falando. E o céfalo é constituído pelo cérebro, cerebelo, tronco cefálico, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? A medula espinhal, ela é protegida, né, pelas vértebras, né, pela coluna espinhal, né, que são os ossos, ela, no caso, são sistema nervoso central, tá? A medula espinhal, além do encéfalo, a medula espinhal, ela também faz parte do sistema nervoso central. A medula significa o miolo, indica que está dentro, né? Então, como eu falei para vocês, ela está dentro da medula espinhal, tá? Ela está dentro do canal entre as vértebras ali, tá? Da nossa coluna. A gente tem, né, nos nervos espinhais, a gente tem uma quantidade aí muito grande de nervos, que são 31 pares de nervos espinhais, nos corresponde a 31 segmentos. Assim divididos, esses 31 pares de nervos espinhais, eles são divididos em 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombar e 6 sacro, tá? Sacrocogíneos. Aqui, ó. Aqui no próximo slide a gente vai ver sobre as meninges e o líquido cefalorraquidiano, tá? Que todo o sistema nervoso central ele está protegido por uma estrutura óssea e membrana, tá? É uma membrana. E a gente tem as meninges, tá? As meninges, elas são membranas do tecido conjuntivo, podendo ser identificadas de 3 formas, tá? Isso daí a gente consegue visualizar, que é a dura mater, aracnoide e a pia mater. A dura mater, né, é a camada mais externa ali das meninges. A aracnoide, ela fica numa localização mais intermediária e a pia mater é a camada, né, da membrana que é mais interna aí, tá? Ela serve aí de proteção aí do nosso cérebro,
tá bom? Aí aqui, ó, na imagem do nosso slide, a gente consegue, né, vocês conseguem visualizar, né, a dura mater, mas aqui não tem, tem só mesmo em desenho aqui, né, a pia mater e aracnoide. Tá? O líquido cefalorraquidiano, também chamado de líquor, né? É o líquido que circula entre os passos subaracnoides, banhados cérebro e na medula espinhal. É um líquido à base de água, né? Então, se ele é à base de água, ele tem que ser, né, transparente. É com pequenas quantidades de proteínas, potássio, glicose, e é a partir daí, né, do líquido, né, que é realizada as punções de anestesia, né? Quando o paciente ele vai para o setor para fazer o centro cirúrgico para fazer algum tipo de cirurgia, ele é puncionado ali, né, na medula ali espinhal, onde fica localizado o líquor, tá? O líquor atua de uma maneira, né, amortecedor contra choque, então a gente tem que ter aí, né, uma quantidade de líquor, né, presente aí, porque se a gente tiver uma ausência, a gente vai ter alguns problemas aí no sistema nervoso. Aqui tá me repetindo, né, os slides, o sistema nervoso central e periférico. Aqui, ó, sistema nervoso periférico é formado por nervos, né? A gente sabe que o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo, né? Pelo cérebro e pelo quê, gente? Pela medula espinhal. O sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos, né? E a gente tem essa quantidade de nervos em toda a nossa parte do corpo. O nervos é a reunião de várias fibras que podem ser formadas por axônios ou dendritos, tá? Que são aquelas partes dos neurônios para estar recebendo e captando aí as informações. E aqui a gente tem, né, no nosso encéfalo, 12 pares de nervos, né, cranianos, tá? Que iniciam-se aí, né, no nosso encéfalo. E quando a gente tem, né, esses nervos na medula espinhal, quando ela parte da medula espinhal, a gente tem os nervos raquidianos também aí, tá? Que a gente pode ser chamados, né, medula espinhal, que denomina-se raquidianos ou espinhais. E são aí no total de 31, tá? A gente tem no nosso encéfalo, chamados de nervos cranianos, que são 12 pares de nervos, e na medula espinhal nós temos a quantidade aí de 31 nervos, 31 pares de nervos na medula espinhal. A gente tem os nervos cranianos, que são nervos sensitivos, nervos motores e nervos mistos, né? Sensitivos são os que contêm algumas fibras sensitivas e conduzem impulsos elétricos aí para os nossos órgãos sensitivos e para o sistema nervoso central. Os nervos motores são os que conduzem somente as fibras motoras, que conduzem impulsos, né, elétricos do sistema nervoso até os órgãos efetuadores, né, que podem ser músculo ou as glândulas aí também. E os nervos mistos, né, contêm tanto as fibras sensitivas quanto as fibras motoras. Aqui me fala, né, os pares, né, que a gente já falou lá atrás, né, no outro vídeo, sobre a quantidade de pares de nervos, que são 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos dorsais, 5 pares de nervos lombares e 6 pares de nervos sacrais. O conjunto dos nervos cranianos e raquidianos forma-se um sistema nervoso periférico. Com base na estrutura de função de sistema nervoso periférico, ele pode ser ainda, né, como eu falei lá no primeiro vídeo, que ele pode ser sistema nervoso voluntário ou somático, ou sistema nervoso autônomo, tá? Que as ações voluntárias resultam na contração dos músculos, né, que a gente consegue fazer esse controle, né, do sistema nervoso, do músculo estriado esquelético. Já as ações involuntárias, que são as ações que a gente não consegue ter o controle, que resulta aí na contração de musculatura, né, na contração do sistema intestinal aí, né, na produção aí do bolo fecal. E a gente se subdivide, né, o sistema nervoso periférico autônomo em parasimpático e simpático, tá?
o sistema nervoso autônomo simpático de maneira geral estimula ações que mobilizam energia, permitindo o organismo a reagir a ter a resposta de estresse. Já o sistema nervoso parasimpático, ele age aí de uma forma mais relaxante. Então, né, faz a produção de energia, né, de adrenalina, uma quantidade muito alta. Já o sistema nervoso autônomo, ele vai aí agir com o sistema nervoso simpático, para quê? Para estar conseguindo fazer o controle, tá? Dos nossos sentimentos, da nossa adrenalina, da questão dos ritmos cardíacos, pressão arterial também. Um vai estar trabalhando junto com o outro, o sistema nervoso. Sistema periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico parasimpático daí, tá? Um atua na energia e estimulação de ações e outro, né, que é o parasimpático, estimula principalmente nas atividades que são aí relaxantes, como redução aí do ritmo cardíaco, da pressão arterial, entre outros tipos de emoções, tá?